É, recapitulando, ele estava quase que num congresso, né, Francisco, com vários frades, né, e que ele tinha feito uma preleção muito bonita, né, e aqui ele tinha dado uma parada, né, e, e ia continuar a história, né. A Igreja Católica Apostólica Romana tinha muitos padres dignos de serem chamados representantes do Cristo na Terra, mas a maior parte, entretanto, dos que estavam nos postos de comando da casa de Deus eram espíritos sem escrúpulos, verdadeiros vampiros, homens que andavam vestidos de púrpura, mas que não moviam um dedo em favor do seu próprio sustento. Exigiam ouro e mais ouro dos fiéis e das igrejas constituídas. Doações e mais doações eram feitas por insinuação de reverendos, confessores de famílias nobres e de pessoas altamente conceituadas no comércio e na política. E o clero foi se enriquecendo cada vez mais com o suor e o sangue dos sofredores e dos ignorantes. Assim haveria de ser até que, com o passar dos limites, os recursos de combate surgissem pelos meios que a lei determinara. Esse parágrafo aqui me lembrou uma situação que não tem, na verdade, nada a ver com o livro, não. Foi essa semana. Eu tive tanto envolvimento com o Papa Francisco, quando ele, acho que a semana passada, ele disse que não conseguiria ler a preleção, né, que ele deveria fazer, porque ele estava muito doente, estava se sentindo muito mal. E isso me remeteu a ele, né, quando diz que alguns são verdadeiros representantes de Cristo. E ele ali, naquele momento mesmo, ele vem já há bastante tempo doente, né, cansado, ele não estava conseguindo nem ler um papel. Mas mesmo assim ele foi ali. Para que só a presença dele já transmitisse algo. Você contando esse caso do Papa Francisco, eu me lembrei de um caso que tem aqui no Brasil. O nome dele é Jerônimo. Se eu não me engano, é Jerônimo Mendonça. O sobrenome eu não tenho certeza. O Jerônimo, ele foi uma pessoa que deixou um rastro de luz muito grande. Ele teve um problema que ele ficou completamente paralisado. Eu não sei qual foi o problema que ele teve. O Silvio saberia talvez mais o nome. E andava em um colchão, ele era preso em um colchão. E ele desenvolveu uma obra de caridade imensa. Então ele fundou muitas e muitas instituições, asilos e creches. E era incansável, mas sempre levado no colchão. E era isso, né? O espírito, ele tá ali vibrando, embora o corpo ele não tá mais naquele dinamismo que o espírito gostaria, mas mesmo assim ele vai levando com profundo amor, desenvolvendo uma obra imensa. Então, quando o Silvio contou esse caso do Papa Francisco, ali o corpo já não está mais respondendo adequadamente à força do Espírito, mesmo assim ele está ali, a presença passa a comunicação, e é isso, né? Então lembrei aí do Jerônimo. Diga, Glaucia. Oi. Eu estou escutando aquelas novelas, né? Aqueles negócios que a gente fica escutando Eu levo meu filho no colégio e fico escutando. E agora eu estava escutando a Boa Nova, né? Jesus explicando, não sei o que. Gente, exatamente o que ele explicou para
Salomão? Era o mais velho? Não, era... Qual era o discípulo mais velho? Pedro. Pois é, ele explicando por que Pedro se sentia muito velho diante dos outros novinhos lá, do Tiago, de Marcos, não sei quem. Aí ele explicou exatamente o que você acabou de falar, Ismael, né, que o corpo nosso não é o espírito que está velho, é o corpo que está cansado. E olha que interessante, a mesma passagem eu expliquei, acabei de escutar Jesus explicando isso, que era para ele não se preocupar com o tempo dele de corpo, mas a idade que ele tinha de espírito, que era o espírito que contava, não o corpo cansado. Interessante, né? Gostei. E é interessante que aqui, antes de começar, a Diva já estava contando aí, né, que ela já está fazendo vestibular para fazer filosofia, depois vai seguir no mestrado, no doutorado. Ai, mas é espírito jovem. Espírito jovem. Não, tudo bem, o mestrado e o doutorado fui eu que já acrescentei aí, mas... Não, interessante a Diva falar que fez o Enem, né? Eu achei incrível, cara. Incrível. E eu assim, gente, eu tô tão cansada e a Diva tá fazendo Enem. Meu Deus, eu já tô quase dobrando a esquina. Ai, Diva, você é meu incentivo, Diva, você é meu incentivo. E há uns meses atrás ela estava em um concurso lá do outro lado do mundo que o trabalho era só acontecer de madrugada. Verdade. Ah, pessoal, eu li aqui rapidamente, é o Jerônimo Mendonça mesmo. Se depois vocês puderem dar uma olhada, é lindo a vida dele. Ele ficou tetraplégico. Se não me engano, teve um negócio de futebol, não sei direito. Ele era jovem, tudo, quando teve um problema. Acho que foi um acidente, alguma coisa assim. Eu sou, assim, de certa forma, contemporânea. Eu quase o conheci na época da mocidade. Frequentava a mocidade da comunhão e a turma queria ir conhecê-lo, mas acabou que por algum motivo eu não fui. Mas falavam muito nele na época. Tô velha, contemporânea dele. O século XII foi chamado de século das luzes, pois foi nessa época que mais desceram mensageiros do Cristo para o equilíbrio da política e da religião no mundo. Foram eles que, por exemplo, deram continuidade à mensagem evangélica nos tumultuados caminhos da Terra. Surgiram em vários pontos do planeta, com o mesmo ideal de paz, de honestidade e de amor. Plantaram sementes da renovação dos costumes, arranjaram meios de proteção para os seres humanos, abriram roteiros de maior conhecimento do Evangelho e proporcionaram meios de liberdade das consciências. Para que o Evangelho chegasse ao esplendor dos seus preceitos, renovados pelas sábias mãos de Allan Kardec e sua pleiade de companheiros, eram indispensáveis os alicerces doutrinários de Francisco de Assis, as imposições e divisões de Lutero e a força de Napoleão. Engraçado ele botar Napoleão nessa história, né? E agora, nas curvas evolutivas que estão se processando, forma-se sobre o planeta um clima de apatia pelos processos religiosos e pelo ambiente negativo que favorece o esquecimento temporário das belezas do céu. Escassearam-se os místicos, desapareceram os santos, e quase ninguém fala de fenômenos de ordem transcendental, a não ser para combatê-los, cumprindo-se a profecia dos escritos sagrados. Os justos viverão pela fé. E, na verdade, quem não alimentar a fé nos dias que passamos e que prenunciam grandes catástrofes, vai experimentar sofrimentos indescritíveis, diz o Cristo em conversa com seus discípulos. Até os escolhidos serão enganados.
Silvio, deixa eu só fazer um comentário. Quando ele coloca nessa parte aqui, o século XII foi chamado de século das luzes, pois foi nessa época que mais desceram mensageiros do Cristo para o equilíbrio da política e da religião no mundo. E é um período que a gente viu no começo desse livro como era um período que estava complicado. Foi uma série de espíritos que o mundo maior trouxe para reencarnar ali de regiões mais densas. Então estava acontecendo as cruzadas, estava acontecendo ali no Oriente, todas aquelas invasões de Gengis Khan. Então desceram muitos espíritos para dar uma sustentação de luz, de amorosidade nesse período. E aí desses espíritos aí nesse século das luzes, tem uma também que eu queria colocar aqui, que é muito bacana, é linda a história dela, quem puder, que é uma monja chamada Hildegard von Bingen. Vocês vão também encontrar assim, Hildegard de Bingen, né, de Bingen, que é na Alemanha. Ela é uma monja que ela era naturalista, compositora, ela era profetisa, ela é escritora. A quantidade de coisas que ela fez é impressionante. Então, ela pesquisava ervas e foi uma verdadeira reformadora na sua época. Né, ali no trabalho dela, e também foi no século XII, porque foi ali por volta de, no começo, 1100 e pouco, que ela desenvolveu o trabalho dela lá na Alemanha. Então, teve uma vez que eu comprei um CD, na época dos CDs ainda, que era só de composições dela, né? Então, que o pessoal fez uma gravação em coral, só com as composições musicais de Hildegard von Bingen. E é muito bonito a história dela, naquele período em que a mulher, aliás, né, de todos esses períodos, né, naquele período também, a mulher, com toda a sua dificuldade, ela foi ali uma verdadeira reformadora. O que me chamou a atenção aqui foi ele colocar Napoleão, porque eu nunca vi nada relacionado a Napoleão, relacionado a isso, né, de um espírito iluminado vindo aqui para ajudar a reorganizar as coisas, né? Acho que vou até pesquisar depois, mas eu nunca vi nada relacionado a ele, ligado a essa parte moral, religiosa, nem pensar, mas de construir algo pela humanidade, né? Sempre passaram coisas em relação a ele egoístas, né? De conquistar, de poder. E eu achei bem interessante ele colocar Napoleão no meio de Francisco e de Lutero. Diga, Jair. Tá, Simoá, veja só, existe no livro dos Espíritos justamente da destruição, porque se você for olhar, Napoleão, ele foi um superdotado nas estratégias de guerra, e a França foi o primeiro país na história da humanidade que destruiu a monarquia em nome da igualdade, liberdade e fraternidade. Como que você conseguiria implantar igualdade, liberdade e fraternidade em um mundo hostil? Então tinha que ter um Napoleão para transmutar esse mundo, para ter que haja liberdade. Tanto sim que na Revolução Francesa a Carta das Nações Unidas eu não me lembro, estou me fugindo uma palavra, mas a Carta das Nações Unidas está apoiada em quê? Nessa igualdade, liberdade e fraternidade, direito dos povos, direito de tudo isso aí, em função deles. Tudo dessa época da Revolução Francesa. Foi um período lindo da história. Vou ficar em carnificina, não quero questionar isso, mas no livro dos Espíritos fala o motivo dessa carnificina. Mas aí você teve poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, porque até então era só massacre. Era uma classe feudal, uma classe católica que detinha todo o poder na parte agrícola,
né? E tinha aquela burguesia e o clero e a nobreza, então, e o povo que se dane, entendeu? Foi essa. E aí, se você for olhar, como que um cara que não era estrela, não era nada, conquistou o que ele conquistou? E aí, o que aconteceu? Os países que ele ia conquistando, ele ia implantando o quê? A liberdade, igualdade e fraternidade. Vou contar uma coisa para você. Se não fosse Napoleão, as Américas não teriam tido a liberdade, não. A independência dos Estados Unidos, a independência do Brasil, a independência de toda a América foi em função das guerras napoleônicas. Isso aí só para você ver como ele mudou o mundo. Teve a parte da barbaridade, não quero questionar isso, mas também tem essa parte, tá? Não, eu entendo essa parte, que se aproveitou disso para uma coisa melhor, mas não a figura dele. Porque compara ele aqui, ele bota no mesmo patamar de Francisco e de Lutero, que utilizaram tudo que ele foi feito, como a própria Segunda Guerra com Hitler também teve desenvolvimento de muita coisa, e Gengis Khan, que os maiores... Mas eles não eram figuras, digamos assim, divinas que estavam aqui para tocar o mundo de uma forma melhor. Assim, então, o que eles produziram de barbáries e tudo foi utilizado posteriormente para um desenvolvimento, mas não a figura em si dele. O que me chamou a atenção foi a figura em si, do Napoleão. E a figura do Napoleão tem uma parte no livro Caminho da Luz, do Emmanuel, que fala do Napoleão e coloca o Napoleão como sendo um espírito que era, ele era muito lúcido espiritualmente, e aqui na Terra ele acabou que se perdeu. Então ele cita um pouco nessa ideia de um espírito que tinha, né, que é um espírito muito esclarecido espiritualmente, e que aqui acabou que ele foi além do que ele deveria ter feito, sabe? Mas esse ponto que o Djaí colocou é interessante, porque a Revolução Francesa, ela vem com uma força muito grande de destruição. Ele não conseguia se manter nenhuma ordem depois, né? Qualquer um que tentava ia lá e era tirado, tava uma verdadeira efervescência por conta ali da queda da monarquia. E realmente Napoleão, ele conseguiu trazer aquela estabilidade que era tão importante para a estrutura para a estrutura que viria ali nascer o espiritismo e uma série de movimentos que surgiram na França. Tem esse eu vou encontrar, gente, eu vou ver se eu coloco lá, porque o Napoleão, ele recebeu uma mensagem, porque naquela época já tinham alguns médiums, e tem eu não vou falar muito aqui para não acabar colocando informações que não são corretas, mas houve uma comunicação antes do Kardec nascer, um encontro que ele teve com Napoleão. Eu estou mais ou menos me lembrando, o Humberto de Campos, ele conta de um encontro na espiritualidade do Napoleão e o Kardec. E é muito bonito. Eu vou encontrar, até para ler novamente, porque é muito bacana, e postar lá no grupo, aonde o Kardec, ali em desdobramento, ele estava se preparando para reencarnar. Ele chama a atenção do Napoleão para a missão dele, porque ele ia desenvolver um trabalho na França que precisava dessa organização. Opa, vou deixar aí falar o Djaí e a Alvina. Pode falar de Djaí, que eu acho que foi o primeiro que levantou. Bom, rapidinho, pegando esse gancho aí que você está falando, agora é porque eu pensei na Vini ali, que ela está querendo falar, deixa ela falar que depois eu volto a falar aqui, porque agora eu me perdi. Faça favor. Eu
eu lendo aqui, né, a gente percebe nesse lugar onde muitas vezes ele fala que, né, as imposições e divisões de Lutério e força de Napoleão. No Caminho da Luz, aquele livro psicografado pelo Chico, ele fala isso, que o Napoleão não soube compreender as finalidades da sua grandiosa missão. Então, eu lembro de uma parte naquele livro Renúncia, quando eles falam para Alcione, olha, você vai encarnar, veja bem, muitas pessoas fracassam na missão. Então, eu acredito que quando a gente vem encarnar, a gente vem, né, naquela expectativa do cumprimento, e aqui, no véu do esquecimento, às vezes a gente se perde. Mas ainda assim, foi importante para todo o desenvolvimento da humanidade, onde a gente saiu daquele período também de terror, do início da Revolução Francesa, com aquele monte de complicações, e o início, quando ele está ali desordenado. Mas, enfim, a gente percebe como a divindade, ela ainda assim vai trazendo com isso o progresso, e a humanidade foi com isso ainda assim levada a evoluir e as instituições, né, a se desenvolverem. Eu queria só falar São Luís. São Luís, ele também participou de carnificina. E se você for olhar, se nós observarmos, existe no plano espiritual uma legião de espíritos de luz dedicada à França. Veja Joana d'Arc, era uma guerreira para libertar a França do jugo inglês. E aí, com tudo isso, se a gente for olhar todos esses passos assim, que o mundo era um mundo selvagem, nós temos que entender isso. O mundo, como que você vai implantar igualdade, liberdade, fraternidade em uma burguesia, em uma nobreza que já espolhava a população há milênios? Isso não é fácil, não. Tinha os direitos constituídos. Como é que você vai destruir esses direitos constituídos? Sim, que foi criado o poder executivo, legislativo e judiciário, essas tripartidas. Quer dizer, é uma coisa que foi uma revolução mesmo. Então, você não tinha não tinha que ter complacência. Não quero dizer que ele não extrapolou. Isso ele foi dominado depois pela ambição, orgulho, seja lá o que você queira falar. Mas tinha que ter esse caminho. Eu não vejo assim. Para você ver, o próprio Cristo, que tentou implantar o cristianismo, como ele foi morto. E todos os seus seguidores foram passados na espada. E depois que os remanescentes foram todos para os coliseus. Eu não sei como, se você for olhar racionalmente, como que o cristianismo conseguiu florescer de tanta opressão que foi. Vamos raciocinar? No mundo daquele que você falava que o meu reino não é desse mundo. Pois é um salto assim, sabe? De entendimento muito profundo. E as pessoas não tinham essa visão. É isso só que eu queria falar. E o Djaí, ele falou sobre uma questão que saiu, um aspecto que saiu ali da França muito importante, que foi a declaração, né, a declaração dos direitos do homem e do cidadão, alguma coisa assim. Essa declaração ela foi a base, depois ali na ONU, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa declaração, eu acho que eu já falei para algumas pessoas aqui, eu sou fã, mas eu gosto muito dela. Eu acho ela de uma beleza, e eu acho que em todas as escolas, elas deveriam ser ensinadas a Declaração Universal dos Direitos Humanos, cada artigo, realizando trabalho, se aprofundando, porque ali é um verdadeiro código, é um código de um bom relacionamento, é um código espiritual que não é ligado a nenhuma religião. Foi um trabalho que vem da Organização das Nações Unidas, que inclusive a declaração ela foi conduzida por uma mulher, Eleanor Roosevelt. A história da Declaração Universal é muito bonita, sabe? E então é algo que eu queria só também trazer aqui, essa lembrança aí do fruto ali,
que é essa declaração e que depois vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu acho que por hoje foi, né?